Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma semana juntos aqui, na paz do Senhor, graças a Deus. Boa noite, Malô. Boa Tudo noite, bem? Leonardo. Tudo bem? Tudo bem com você também? Graças a Boa noite para Deus. todos os que vão nos acompanhar nesta noite. Desejando sempre que estejam bem, em paz, com muita saúde. Rogando a Jesus que mais uma vez nos abençoe a todos, nos inspire e nos ilumine para as nossas considerações desta noite, se Deus quiser. Se Deus quiser. E nós entramos, então, hoje no capítulo 6 de Mateus, né? Finalizamos o capítulo Isso, 5 e entramos no 6º. É um isso. pouquinho menos doído, mas é bastante ainda, de bastante reflexão, né? De bastante Sim. aprendizado, não é? É, E nós é vamos porque, trabalhar justo. Pode falar, Malô. é porque no capítulo 6, Leonardo, Jesus vai trabalhar mais a parte íntima da criatura, né, mais a parte íntima da criatura em relação ao Criador. A maneira de expressarmos a nossa religiosidade, não a religião, a nossa religiosidade, a nossa ligação com o Criador intimamente. Ou praticamente o capítulo 6 inteiro, a gente vai ver, ele é mais curto do que o capítulo 5, e nós vamos ver essa característica na fala de Jesus. E se o capítulo 5, ele é assim, o que se destaca no capítulo 5 são as bem-aventuranças, no capítulo 6, o que se destaca é que justamente no capítulo 6 é que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Isso nós não podemos esquecer, que ela está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E nós vamos tratar justamente da modéstia hoje, né? Ou se nós Uhum. preferirmos, talvez, da modéstia falsa, né? Da falsa modéstia, eu acho. Falsa modéstia é bem comum e conhecida por Eu, todos. eu acho que é melhor a gente trabalhar por esse lado, né? Da falsa Pois modéstia. porque é o que Jesus vai falar, né? Nos 4 primeiros versículos, ele vai falar justamente sobre a falsa modéstia, exatamente. Uhum. Eu vou Isso, projetar aqui, então, para nós iniciarmos. uhum. Isso. Boa noite para todos os que estão chegando, né, Leonardo? Sempre os nossos amigos que dão aquela força para nós todos os domingos à noite. Um grande abraço a todos. Sempre muito bom contar com a companhia de todos. Exatamente, é o que nos motiva a continuar, né? Esse carinho, essa Certamente, alegria de estarmos juntos, né? certamente. Isso. Então vamos lá. Então, vai lá. Bom, no capítulo 6, aqui nós vamos começar então, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o teu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola não seja dada em secreto, e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Isso. O começo ali, ele já vai trazer a palavra guardai-vos, né? De fazer as Uhum, vossas esmolas, as caridades diante dos homens. uhum, E no início aqui, Malu, ficou a questão do guardai-vos. Às vezes, uhum. pela questão da palavra, se for para fazer e ter que aparecer, é melhor esperar um pouquinho, né? É, Aguarda. Talvez poderia isso. trazer nessa definição. Sim, guardar no sentido de tomar cuidado, né, Leonardo? De sermos cuidadosos, de tomarmos uma atitude que mais parece mesmo pela falsa modéstia, né? É nesse sentido, sim, que você está comentando. Mas aí, Leonardo, como a gente, se você quiser voltar para a tela principal, a gente
Quando nós estudamos o Evangelho, nós sempre comentamos que é preciso que a gente se coloque no lugar daqueles que ouviam Jesus. Era o povo judeu, com os seus costumes, as suas tradições, o culto, a sua veneração por Moisés, pelos ensinamentos da Torá, pelos ensinamentos dos profetas. E já no comecinho, nós temos uma diferença um pouquinho ali do hebraico quando foi traduzido para o grego, mas eu falo um pouquinho depois a respeito. Entre os judeus havia a seguinte colocação: um homem, para ser considerado justo e caridoso, ele deveria seguir ou deveria observar 3 recomendações: dar esmola, fazer preces e fazer o jejum. Então, se ele jejuasse nos dias reservados para isso, se ele cultivasse as suas preces, sobretudo aquelas que tinham horário e dias marcados no templo, e desse esmola, ele seria considerado um homem justo. O problema está na questão do dar a esmola, que aí sim, no hebraico, não aparece, o texto não aparece dessa forma, aparece justamente isso. Quando você for fazer a caridade, não fala de dar esmola, fala de fazer a caridade. E nesse sentido, a Torá em si tinha várias regras que envolviam desde leis que pegassem a produção agrícola, até o amparo às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros, aos pobres, aos andarilhos. Então, eles tinham orientações para isso e deveriam observar essas orientações. O problema estava com os fariseus, que gostavam de dar as suas esmolas e fazer as suas preces e fazer o seu jejum, com aquela postura como se fossem homens verdadeiramente santos. Por isso a palavra fariseu é sinônimo de hipócrita, porque eles aparentavam uma coisa e por dentro eram outra. E no caso, depois, quando Jesus fala, né, que os fariseus, quando eles saíam para dar esmolas aos pobres, eles iam, na frente deles, ia um grupo de seguidores tocando o chofar, que é uma trombeta semelhante ao berrante. Um berrante, né? Tipo de um berrante, só que do chifre do carneiro, chamando a atenção de toda a população para o gesto tão nobre dos fariseus de dar esmolas aos pobres. Então, e Jesus não deixou de pegar nesse costume, certo, Leonardo? E é o que a gente vai trabalhar, então, nesses 4 primeiros versículos do capítulo 6 de Mateus, né? E Jesus vem trazendo, então, a primeira virtude que nós estudamos, né? A necessidade da humildade como sendo a base disso tudo. Sim. Nem tanto que eles sabiam que fazia, que era parte da lei ajudar, né? Que se caísse uma fruta ou alguma coisa ali no chão, na hora que eles estavam comprando na feira, ficava por ali mesmo, que era justamente para aqueles que precisassem, né? Sim, então, isso já estava na cultura, o ajudar. Mas, como você disse, sempre com muita propaganda, né? Sim. E a propaganda na época era essa, né? Um bando de pessoas, de seguidores, né? Que seguiam ali, puxavam o cordão, né? Tocando o chofar, que devia fazer um barulho tremendo, como faz o berrante, chamando a atenção das pessoas. Então, Jesus, é importante destacar isso, Leonardo, porque não se trata somente da questão de dar esmola, porque dar esmola, na nossa conotação hoje, né, em século XXI, fosse um pouco diferente daquela época, porque no original, em hebraico, está escrito fazer a caridade, né? E também é uma coisa curiosa, Leonardo, é que os andarilhos, os mendigos, podiam pedir esmola ou ficar esmolando em pontos determinados, onde era permitido.
Então, ele não podia ficar em qualquer canto, em qualquer esquina, pedindo esmolas. Até isso, eles tinham o ponto certo de ficar ali aguardando a esmola que vinha dos fariseus. É interessante isso. Então, são outros costumes, outra época, e a gente precisa estar naquela situação para compreender sinceramente o melhor possível, né, dentro da nossa capacidade, o que Jesus estava dizendo, porque ele mexia com os costumes da época, não é? E principalmente as tradições religiosas do povo judeu, não é? E nós vamos ter também a questão dos hebreus, né, que tinham o Uhum. costume, aí você pode dizer um pouquinho melhor, eles traziam uma É. mochila e colocavam as Isso. doações na mochila, né, que é justamente Uhum. para ninguém ver quem pega e nem quem está dando, não é isso? Isso, é bem lembrado. Veja que coisa interessante, né? Porque tanto a questão ali do donativo, vamos dizer assim, mexe com os dois lados. Mexe com a vaidade de quem dá e humilha aquele que recebe. Então, nessa parte, os hebreus, eles já que tinham um conceito muito espiritualizado do Criador, eles tinham essa técnica, olha, é interessante, né? De andar com aquilo que você quer doar numa mochila, não é uma mochila como a gente tem hoje, né, gente? Também, né? Mas pendurado nas costas, vamos dizer assim, para não exacerbar a vaidade de um e nem humilhar o outro. Muito bacana essa tradição deles. Pena que se perdeu, né? Pena que nós não Uhum, trazemos isso, né? Então, uhum, ele vai trazer nessa passagem a necessidade de nós olharmos para a prática da caridade em silêncio, não é? uhum. De não trazer a todo momento aquilo que nós estamos fazendo. Isso. E, e aí, um pouco nos dias de hoje, a gente vê muito pelo contrário, né? A gente Uhum, vê querendo cada vez mais destacar a caridade. E aí a uhum. importância do significado de fariseus, que é bonito por fora, né, mas por dentro é pão Sim, bolorento, isso. continua nos dias de hoje ainda, né? Sim, bastante, Leonardo. E hoje a gente tem essa dificuldade, né? Porque com a facilidade sobretudo do celular, com as câmeras, né, cada vez mais potentes, a facilidade de se colocar imediatamente nas redes sociais, a gente corre um risco de exacerbar essa vaidade e esse orgulho. O problema é que não parta da gente, porque não que não se deva divulgar, sobretudo as boas obras, quando elas abrangem um número muito grande de beneficiados. A gente precisa aprender a separar as coisas, não é? E de divulgar as ações humanitárias, vamos dizer assim, como a gente vê tanto até mesmo em propagandas na TV. Então, não significa que não possa fazer isso. Até se deve fazer isso, né, de divulgar ações humanitárias para que mais pessoas possam contribuir. O que não se pode é pegar carona nisso para projeção pessoal. Aí é que é problemático, não é? Porque daí a gente entra naquilo que Jesus falou. Os que agem assim já receberam a sua recompensa, foram vistos, né? E era isso justamente que ele queria, ser visto, que estava fazendo alguma coisa de mérito para alguém. Aí, espiritualmente falando, já não tem mais mérito algum, não é? Eu achei interessante essa questão, né? Quando ele coloca que aí já recebeu o que queria, né? E quando nós Uhum. vamos fazer a caridade, o que nós buscamos? Ajudar o próximo, né, com sentimento, Sim, ou fazer por onde nós aparecermos. Então, é. se nós vamos querer fazer a caridade para se mostrar, se nós já Uhum. fomos vistos, já está tudo certo, acabou por Pronto, aí. já conseguiu o que queria, Então, exato. então não adianta, vou fazer, eu estou ajudando, Deus vai ver isso, lá na frente vai me ajudar. Mas nós fomos nascidos, né, nós fomos criados nessas tradições de que Nessa ajudando, cultura. nessa Uhum. cultura, né, de que ajudando Deus vai ajudar. Mas não é bem Uhum. assim, né? Se nós quisermos Não. só aparecer, Deus já ajudou, já aparecemos. Sim, é fazer o bem pelo bem,
né? Sem esperar recompensa alguma. Assim, eu vou fazer isso, vou ajudar na caridade, vou ajudar na sopa, vou ajudar a sair à noite para ajudar e atender os que estão em situação de rua, vou fazer parte de uma ONG, porque se eu agir assim, Deus vai me recompensar. Aí já perdeu completamente o mérito. Mas também tem uma colocação, Leonardo, quando a gente está disposto a fazer alguma coisa nesse sentido, para a gente se fazer a seguinte pergunta: a quem desejamos, ou melhor, de quem desejamos a aprovação? Dos homens ou de Deus? Não é? Eu acho que isso responde muito, né? Porque se nós estivermos buscando a aprovação dos homens, nós vamos caminhar sobre as leis dos homens, né? Sim, e se for a aprovação de Deus, é tudo entre nós e Deus, não é? Exatamente. Eu acho que é bem essa questão, né? Exato. Era isso que, olha que Jesus foi mexer num vespeiro, porque já era uma tradição secular, essa questão de mostrar o quanto eles eram fervorosos e o quanto eles praticavam as determinações da Torá, mas tudo para os outros verem, né? Porque intimamente o coração, a compaixão não fazia parte daquelas ações, não é? Então... O orgulho vai tomando conta das nossas ações diárias, né? Quando nós olhamos para o dia a dia, o que vai nos levando é esse orgulho, esse interesse próprio. Nem tanto que quando nós olhamos para a caridade, para o início da caridade, os trabalhadores não estão prontos, eles não estão ali para ajudar o outro. A gente ouve isso muito no próprio centros espíritas, né? Você não está bem? Vai praticar a caridade que você vai melhorar, ou seja, sim, vai praticar algo que você recebe algo em troca. Certamente. Né? Então, sempre é meio que isso, a gente não traz a definição correta da caridade. Nós somos mais mercadores, a gente faz muita troca ainda, né? Isso. Agora também, Leonardo, nesses 4 primeiros versículos do capítulo 6, Jesus também faz assim, quando ele coloca, né, ali no versículo 3, quando fores dar a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a esmola fique em segredo, em secreto, entre nós e Deus, não é? Ou seja, a ação tem que ser tão sutil, tem que ser tão delicada, para que nem sequer, vamos dizer assim, que nem sequer o nosso outro lado fique sabendo do que o nosso lado bom fez, né? Como a gente estava comentando, a questão... Traz essa definição. Traz essa definição para nós, Malu. Nós já falamos lá atrás sobre a questão de direita e esquerda. E aqui Jesus traz de novo, né? Que o nosso lado direito não veja o esquerdo, não veja o que o direito faz. Não veja o que faz, o direito faz. Cada vez que a gente encontra no Evangelho mão esquerda, face esquerda, ou mão direita, face direita, Jesus estava se referindo ao nosso lado direito, ou melhor, aquela nossa parte, o que já há em nós de acordo com as leis divinas. Ou seja, as nossas qualidades, algumas poucas virtudes que já estamos conquistando, ou que já conquistamos. Então, que o nosso lado bom não se contamine com o nosso lado ainda não tão bom, que o lado esquerdo ainda é o lado da nossa vaidade, do nosso orgulho, das nossas fraquezas, dos nossos interesses de ordem material. Então, que a nossa vaidade, o nosso orgulho, não fiquem exacerbados quando o nosso lado bom decidir fazer alguma coisa no bem para alguém. É nesse sentido, que por isso, olha, toma cuidado quando você for fazer alguma coisa para alguém, para que a sua vaidade, o seu orgulho não fiquem ali muito inchados, porque senão a ação perdeu todo o seu mérito, não é?
sem ostentação, de Sem fato, de ostentação. verdade. Isso. E a doutrina Isso. espírita vem trazer um pouco isso, né, na questão até das ações beneficentes que realizam, e traz que a recompensa não é só depois da morte, né? A gente sabe que a morte é a morte do corpo, mas não é só depois. É para viver bem agora já. Às vezes nós olhamos, por que eu vou fazer isso se eu vou viver bem só lá no futuro? Não, é viver agora, né? Isso, E começa isso. a se libertar a partir de já. Exatamente. Certa vez, Leonardo, uma pessoa que na época exercia o cargo público perguntou para mim se vale a pena fazer uma ação caridosa, mesmo que seja para se aparecer, para publicar no jornal, enfim. Se valia a pena mesmo que fosse com essa intenção de quem pratica a ação. E eu respondi que sim, porque nós temos que ver o lado de quem precisa. Quem precisa nem vai ficar, talvez nem apareça assim, ali naquele momento da reportagem, no destaque, porque o destaque é só para quem está doando, né? Então, nós não podemos deixar de pensar naquele que precisa. Agora, se aquele que fez a ação caridosa fez com segundas intenções, ele perde o mérito. Mas aquele que precisa não perde a necessidade, ele está precisando daquilo. Entendeu? Então, seja como for, é melhor fazer alguma coisa para minimizar as dificuldades de alguém do que não fazer coisa nenhuma, não é? O Livro dos Espíritos vai falar isso. O problema não está em fazer a caridade, né? Kardec pergunta, então, tem algum mal em fazer a caridade? Mas os Espíritos dizem que não. O problema é como faz. Mas ele vai trazer que a caridade, independente de qualquer coisa, mesmo sendo ruim pela questão da maneira da humilhação que existe, tanto de quem recebe, de quem dá, pelo menos traz um conforto um pouquinho mais ali, né, com as necessidades do outro. Exatamente, exatamente. E, assim, também no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma belíssima instrução denominada a beneficência, onde ele diz que a beneficência vai nos dar neste mundo os gozos mais puros, as alegrias do coração, que não são manchadas pelo remorso e nem pela indiferença. Essa lição é belíssima, falando que só mesmo na beneficência é que nós vamos alcançar a paz do coração, o contentamento da alma. Mas, é claro, ele está se referindo àqueles que realmente doam ou que prestam essa caridade, tanto a material quanto a espiritual, sem esperar recompensa alguma, não é? E é um peso muito grande dessa lição quando ele diz as alegrias do coração, que não são manchadas nem pelo remorso, nem pela indiferença, que são nesses gestos que nós vamos encontrar a paz do coração, o contentamento da alma. Ora, quem não quer paz do coração e contentamento na alma? Né? Mas então buscar realmente fazer alguma coisa, mas que seja sem segunda intenção, somente entre nós e o Criador. Porque como Jesus termina esse primeiro bloco do capítulo 6, que o nosso Pai, em secreto, nos recompensará. Quando ele fala no final, olha, e o Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Não que o Criador vai dar um jeito de colocar nas redes sociais que você fez aquele gesto de benemerência, mas no sentido assim, no momento certo, no momento adequado, aquela ação pode repercutir como um efeito dominó, não é, Leonardo? Porque alguém vai ficar sabendo, ou alguém viu que a gente estava fazendo aquilo em secreto, e também se mobiliza para fazer o mesmo. E aí aquilo vira uma verdadeira corrente do bem, não é? Nesse sentido. Igual Jesus fez, né? Curou e falou, olha, vai, conte que você foi curado, mas não fale quem. Para mostrar que é nesse sentido, né? E aí tem uma colocação aqui nos comentários, né? A questão fala
não chega a ser uma pergunta, mas coloca assim, né, que ela não vê sentido nenhum em as pessoas fazerem o auxílio, né, a praticar a caridade e querer a recompensa do outro, né? Mas nós encontramos isso diariamente, embora realmente não faça sentido nenhum, quando nós trazemos para dentro do eixo de ensino da doutrina espírita, que nos fala, vamos olhar a vida futura e não a vida atual, isso faz sentido. Então, quando eu entendo que a vida continua, que as recompensas não são terrestres, aí, de fato, isso não faz sentido para nós. Mas para aquelas pessoas que ainda encaram a vida como sendo agora, não aceitando as coisas, né? Aí é difícil até essa compreensão, porque eu vou ajudar e não vou aparecer, né? Aí vem a falsa modéstia. Às vezes eu finjo que eu não quero que apareça, mas eu deixo um pedacinho ali para a pessoa saber que fui eu, né? Ou peço para agradecer em público. Isso é tão comum, nem fale. É um progresso já, né? Eu não apareço, mas eu dou um jeitinho de... Mas eu dou um jeitinho, né, de alguém ficar sabendo, ou de alguém me ver, não é? Assim, é complicado. Tem até, acho que o Caligares vai falar que as ações, né, no bem, sabem tanto dessa questão do orgulho nosso, da vontade de a gente sair publicamente, da propaganda, da publicidade, que existe o livro de ouro, né? Que é onde as pessoas que mais doam vão ganhando os nomes maiores, que é justamente para estimular o ego da pessoa em estar nesse livro, né? Certamente, exatamente. E nós temos sempre muito a aprender com o nosso querido Chico Xavier, né, Leonardo? Podemos já comentar alguns casos? Sim. Podemos. Então, vamos lá. Nessa questão do fazer a caridade, ou de dar a esmola, ou de receber, né, uma ajuda, a própria pessoa, a pessoa Chico Xavier, a gente não precisaria nem buscar para comprovar que ele realmente dava sem nenhuma intenção de ser visto, né? Mas o Chico Xavier se tornou uma pessoa pública, e é aí que vem a dificuldade, porque as pessoas que se aproximavam dele, tentando de alguma maneira mostrar as suas ações em torno da caridade, elas acabavam sendo barradas pela própria simplicidade e modéstia e humildade do Chico. Então, não tinha como fazer que evitar que jornalistas, a imprensa, porque o Chico Xavier, ele se tornou uma pessoa pública, né? Mas justamente por causa disso, ele também passou por uns apuros, não em relação àquilo que ele fazia, mas aquilo que as pessoas queriam dar para ele. Então, o primeiro caso que ele mesmo contou foi quando ele era ainda muito jovem, trabalhando na Fazenda Modelo, por insistência de uma pessoa que porque queria dar um relógio para ele, relógio de pulso. Ele acabou aceitando. Ele não conseguiu se desvencilhar daquela pessoa. Mas lembrando que o Chico também não tinha relógio em casa. E eu fico pensando, Leonardo, como seria passar o dia sem ver as horas, quando você tem compromisso, né? Como fazer? Então, era sempre uma questão delicada essa de levantar cedo e ir para o trabalho. Enfim, então, quando o Chico não teve jeito e ficou com o relógio, ele ficou admirado de ver a pontualidade do relógio, que na época era sempre movido a corda, né? E ele estava ali todo feliz porque estava sendo útil para ele. Até que um dia ele se lembrou de uma senhora, que era a Dona Glória. Não sei se vocês se lembram daquele caso da senhora que estava esperando o Chico passar no portão cedinho, para que ele pudesse orientar ela na questão da medicação, que o Dr. Bezerra de Menezes tinha passado uma mensagem psicografada por ele. E ele se lembrou de passar na casa dela para saber se ela estava tomando pontualmente os medicamentos. Aí ela falou, mais ou menos, Chico, porque você sabe, eu sou pobre, eu não tenho condições de comprar um relógio para poder
tomar a medicação na hora certa. O que o Chico fez? Instantaneamente tirou o relógio do pulso e deu para ela. Então, ele já começou a perceber essa questão do desprendimento, porque veja bem, Leonardo, aquele senhor, ele teria dado o relógio para aquela senhora, que era uma pessoa pobre e comum? Não. As pessoas faziam questão de doar coisas valiosas para o Chico Xavier, porque era para o Chico Xavier. Mas se fosse para alguém simples, obscuro, pobre, não fariam. O outro caso é relacionado a um piano que o Chico ganhou de dois senhores do Paraná que tinham uma fábrica de pianos, acho que a primeira fábrica de pianos no Brasil. E chegou um boato até eles, olha só por quanta coisa Chico Xavier passou sem o nosso conhecimento. Começou a circular um boato, quando o Chico ainda vivia em Pedro Leopoldo, que ele, quando chegasse no final de sua vida, passaria a psicografar música clássica e passaria a tocar essas músicas num piano. E esses dois senhores do Paraná resolveram doar o piano para Chico. Ele não teve o que fazer a não ser botar o piano dentro de casa. Mas Chico adorava música. A mesma coisa, então, antes de continuar essa história, Leonardo, esses dois senhores teriam doado o piano para um jovem que gostasse de música e não tivesse condições de comprar, talvez até doassem, mas fizeram isso. Mas e o preço na época, né? Não é? Mas porque era para o Chico e começou a veicular esse boato, doaram o piano para Chico. Mas Chico adorava música e ficou com muita vontade de aprender a tocar piano e contratou o serviço de uma professora particular. No dia reservado para a primeira aula, ele se aprumou todo, pôs um terno limpinho e ficou ali esperando, mas a casa dele já estava cheia, na porta, de gente precisando do atendimento dele, doentes, enfim, pessoas necessitadas. E o Chico lá dentro, com algumas pessoas já dentro da casa, ele falando para ela, olha, depois eu trato de vocês, porque agora eu vou ter uma aula particular de piano, a primeira aula particular de piano. E o pessoal concordou. Mas quem é que aparece? Emmanuel. E pergunta para ele, vai ter festa aqui hoje? Perguntou para o Chico. Aí o Chico falou com aquela simplicidade, não, eu estou aguardando minha primeira aula de piano. E o Chico perguntou, e esse pessoal lá fora, cheio de problemas e necessidades, vão ficar esperando até você terminar essa aula para serem atendidos? Aí Emmanuel também já dava mais lições para o Chico, nessa questão do receber. E daí, quando a professora chegou, Chico dispensou, não teve as aulas e atendeu os necessitados. Porque Emmanuel falou, se você insistir nessas aulas, eu vou embora e você que se vire. Certo, Leonardo? E o piano foi ficando para depois, e ele acabou doando, não se sabe para quem, que fim levou a história. Mas também tem outras situações complicadas, Leonardo. Uma pessoa de São Paulo, certa vez, em público, entregou a chave de um carro para o Chico como doação. Veja que situação. E o Chico, na mesma hora, devolveu a chave para a pessoa e disse assim, eu não tenho condições de cuidar desse automóvel. Cuide dele para mim. Então, ele também passou a ensinar, porque é sempre essa questão. Eles faziam isso porque era para o Chico e doavam coisas valiosas. E para encerrar essas questões, Leonardo, do que chegava como doação para o Chico, uma fazendeira de família tradicional de Goiás, certa vez queria doar uma fazenda em Goiás para o Chico Xavier. Nessa época ele já morava em Uberaba.
E o pessoal da diretoria da casa espírita onde ele trabalhava ficou pressionando o Chico para aceitar essa doação da fazenda. Então, depois, com muita dificuldade, um jogo de cintura, ele não teve outro jeito a não ser aceitar, mas com uma condição, de que as terras fossem utilizadas de maneira a sustentar uma obra de caridade. No final das contas, acharam por bem, depois de toda a escritura passada, tudo, resolveram por bem, não o Chico junto, mas outras pessoas, foram até Goiás para conhecer a fazenda. E aí eles ficaram sabendo da verdade. Era uma bimboca, Leonardo, que não dava para plantar, não dava para fazer nada, não dava para criar gado, não dava para fazer nada. Então, qual a conclusão? A pessoa queria se desfazer daquilo, entendeu? E empurrou a fazenda para o Chico Xavier como se fosse uma grande doação de caridade. Entendeu? No final das contas, aquela propriedade acabou sendo passada por uma instituição católica, que também não conseguiu extrair ou fazer alguma coisa caritativa que fosse utilizada realmente, e acho que a coisa ficou ali relegada ao abandono. Então, é interessante dessa questão que nós estamos vendo, encerrando aqui os casos do Chico, Leonardo, essa questão, porque muitas vezes a pessoa faz questão de mostrar que ela está doando alguma coisa, mas o que ela está doando é algo que ela não quer, ela quer se livrar daquilo, não é? Então, a gente vê diariamente isso, né? Não serve nem para ela e não serve nem para o outro, entendeu? E no caso de Chico Xavier, faziam aquilo só porque era para ele, e coisas de muito valor. E agora, se fosse para alguém pobrezinho, realmente, que estivesse precisando realmente, como é o caso do relógio que o Chico passou para aquela senhora, aquela pessoa daria para quem realmente precisasse? Então, vejam como é delicada essa questão da mão direita, da mão direita e da mão esquerda, a questão sutil da modéstia, da falsa modéstia. Não é, Leonardo? E a gente vê que situações, né? Você vê situações com o Chico, e a gente encontra isso ainda dentro das instituições. Sim, até hoje a gente encontra, né? Com certeza. Mas lógico que o Chico com jogo de cintura e com auxílio muito melhor e maior, né? Mas ele também aprendeu, né? Ele aprendeu, né, Leonardo? Depois da história do piano, ele mudou de conduta, né? Mas nós a todo momento colocamos a aula de piano primeiro, né? Sempre as coisas terrestres, nossos caprichos, depois os outros. Depois os outros, isso. E aí lá no capítulo 13 do Evangelho, ele vai trazer também ainda a parábola do ovo da viúva, né? Que vai trazer, porque muitas vezes a gente pensa na caridade material. E quando ele vai trazer aqui na questão do auxílio, ele coloca no auxílio nas ruas, né? Quando ele coloca na passagem. Mas o que significa a rua? As ruas significam os caminhos nossos é por todo lugar que nós passamos. Então, às vezes a gente fica pensando, como que a gente pode fazer caridade se não me sobra nem R$1, né? A gente sempre pensa esse lado material. Então, tem esse outro lado também que nós temos que olhar e entender, que não é só o dinheiro, né? Não, não é só o dinheiro. E daí tem uma bonita lição da irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela fala da caridade material e da caridade moral, né? Que a caridade moral é a mais difícil de ser praticada, e ela consiste em vos suportardes uns aos outros. E ela diz, o que vocês menos fazem no mundo atual é vos suportar, é suportar um ao outro, não é? Mas, olha, Leonardo, ainda falando sobre essa questão da esmola mesmo, da caridade material, a gente precisa, voltando ainda em Chico Xavier, ele dizia que a gente precisa ter um jogo de cintura para inverter a situação, como se nós que fôssemos de fato os agradecidos àquele que aceitou a nossa ajuda. Veja que não é fácil, né? Exato. Inverter a situação,
para que o outro seja exaltado e a gente agradeça pela oportunidade que aquela pessoa nos deu de ajudar de algum modo. É o acolher mesmo e não Sim. trazer a humilhação, né? Isso. Pelo contrário, às vezes a gente quer ajudar só para que o outro possa ser grato eternamente a nós, né? Sim, isso. E às vezes, quando a pessoa realmente está esperando uma aprovação pública e a pessoa não agradece, né, ainda fica zangado, dizendo que foi vítima de ingratidão, não é? Então, essa questão é bastante delicada, Leonardo. Por isso que a gente comenta também na nossa casa espírita que fazer a caridade não é tão simples quanto parece, no sentido de você realmente auxiliar o outro naquilo que ele realmente está necessitando, não daquilo que eu quero dar para ele. Porque às vezes aquilo que eu quero dar para ele não vai servir para nada para ele, não é? Só vai chamar a atenção dos outros para cima de mim, como se a gente fosse uma grande alma caridosa, e não é nada disso, não é? Estamos longe disso. Isso. Então, Jesus realmente mexeu, assim, num ponto delicado daquela época, que era justamente a vaidade, né? A vaidade, o orgulho de estar em dia com as suas obrigações, conforme a Torá recomendava, não é? E nós poderíamos pensar nisso também no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, por exemplo, né? Nossa família, né? Nesse conceito de caridade, né? Então, acho que vale tanto no outro, entendendo as questões dos outros, né? Mas as questões nossas em relação com a nossa família. E você falou em relação a muitos que fazem a doação pública, né? Ou que não querem aparecer, né? Nós somos da falsa modéstia. Mas depois eles forçam que a pessoa vá publicamente agradecer. Sim. Aí o evangelho vai trazer, né, eu não lembro qual é o espírito que vai trazer, né, qual a mensagem, o benfeitor, ele vai trazer que esse tipo nem na Terra mais tem seu pagamento, né? Porque as pessoas nem aceitam mais esse tipo de... Isso, esse tipo de postura, né, de conduta, né? Exato. Como o Vanderlei trouxe, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão. Isso. Essa é a caridade como Jesus realmente entende, não é? A caridade moral. Mas a gente já falou muito hoje, Leonardo. Vamos dar um tempinho ainda para algumas colocações que você acha interessante, algum comentário que o pessoal tenha feito. Não teve comentário, que foi tendo, eu fui colocando também, mas eu acho que a questão do óbolo da viúva também, viu, Malu, vale a pena a gente trazer, porque eu vejo muito isso no dia a dia, o pessoal fala, mas eu não tenho condições, eu vou esperar eu ter condições para ajudar. Não, a ajuda é agora, né? O óbolo da viúva, ou seja, quem menos tem condição é quem mais verdadeiramente está doando. Como você disse, a pessoa doa a fazenda lá, mas é porque para ela já está sobrando ou está atrapalhando. Está atrapalhando, exatamente. Isso. E no caso, Leonardo, às vezes, aquele que mais passa necessidade é o que mais tem preparo para ajudar. Porque ele sabe o que é passar necessidade. Né? Então, aquele que doa do que está sobrando, não sente nada, não é? Porque para ele nunca falta nada. Ele não sabe o que significa a necessidade, né? Sobretudo quando diz respeito na questão da alimentação, da saúde, da segurança. Então, aquele que passa necessidade, como era o caso daquela senhora que deu, né, que deu ali a única moedinha que ela possuía, e, aliás, é interessante observar que o único que percebeu que ela fez isso foi Jesus, porque o resto do povo estava só prestando atenção no que os ricos estavam doando, nos mais poderosos estavam doando. É bem isso, porque ela sabia o que é a necessidade que passa quem não tem o pão em casa, né, para repartir para os próprios filhos, né? Então, é nesse sentido, está mais preparado aquele que sente na pele, realmente, não é? É o famoso passar a cestinha, né? Fica todo mundo olhando quem dá mais.
Eu tenho Ainda mais, sim. duas. Sim. No trabalho de rua, quando eu Aham, entregava alimento para os moradores de rua, teve duas aham, situações, né? Nós estamos falando, então, em caridade material, e aí o aham, morador de rua, de fato, tem essa necessidade material de sim. alimento, né? Aham, sim. Duas situações. Teve uma vez que chegou para entregar o lanche, entregava Hum, lanche, e só tinha mais um lanche, já tinha acabado todos os lanches. E tinha dois uhum. moradores de rua. E aí aquele Ixi, jogo de cintura, o que faz, o que não faz, vamos buscar é, comprar alguma coisa. O sim. próprio morador de rua falou, não, daqui, nós vamos dividir nos dois. Aí já pegou, dividiu os dois, metade para Pronto. cada um, né? Sim, E nós não faríamos isso, né? Se nós olharmos de sim. hoje, não é? E Então, certo. outra, tinha Hum, uma outra entrega, e estava entregando marmita, já era comida uhum. mesmo, né? E aí É, tinha um acordado e um dormindo. E aí uhum. foram entregaram só porque estava acordado. Aí falou, não, É. deixa mais uma, por favor, porque ele está dormindo, mas pelo menos amanhã, que ele acordar, ele tem o que comer. Tá vendo, Leonardo? Não é? A gente ia Aliás, sair de lá para comer escondido, não ia? você tá, e olha, são com essas pessoas, por isso o que Chico dizia, nós temos muito a agradecer a essas pessoas pelas lições de vida que elas nos dão. Mas essas lições é justamente porque elas conhecem quão grande é a necessidade em que elas vivem. Aliás, a gente vê muitos gestos de caridade justamente entre os mais pobres, os mais Exato. vulneráveis, porque eles sabem o tamanho da dor, né, da necessidade que eles carregam. Então, por isso que nós é que realmente precisamos agradecer a eles pelas lições que eles nos dão, É. não é? E aí lá no próprio livro dos Espíritos vai falar também, né? Que essas pessoas que pedem, não foram elas mesmas que ocasionaram situações para ela estar nessa situação? Hum, Sim, mas nada mais do que o ensinamento moral, né? A experiência para uhum, trazer de novo e eles compreenderem. Mesmo uhum. sem ter essa fé, esse entendimento, né, de Deus, de espiritualidade e tudo mais, mas essas pessoas mais simples confiam muito mais, trazem a fé muito mais viva do que nós. Certamente, certamente, Leonardo. E por isso que a gente deve muito a essas pessoas, não é? É. Uhum. Muito bom, Malu. Bem, Então, sem então, perguntas. sem perguntas, que bom. Então, Leonardo, só reforçando. Alguém? Então, pode falar, pode Não, falar. fui ver se era uma pergunta, mas não é. Aham, tá certo. Então, fechando esses 4 primeiros versículos do capítulo 6, nós precisamos reforçar a necessidade da nossa confiança nas palavras de Jesus. Seja pouco ou seja muito, quando pudermos ajudar a minimizar a dor, a necessidade de alguém, que a gente faça ou não deixe de fazer alguma coisa, seja material, seja espiritual, ou um pão ou uma boa palavra, não é? Porque quando nós estamos, é só inverter a situação. O que eu gostaria que me fizessem se eu estivesse na situação daquele irmão, não é? E tendo a certeza de que o Pai, que vê em secreto as nossas ações, saberá, no momento certo, nos trazer a recompensa. Mas essa recompensa não é a publicação nas redes sociais. A recompensa é com a paz interior, o contentamento da alma, e aquele gesto pode servir de exemplo para outros como um verdadeiro dominó, formando uma grande corrente do bem. Aí sim é que as coisas se tornam realmente maravilhosas. Não é, Leonardo? Desde que a Exato. intenção seja sincera, que a gente possa fazer tudo isso com modéstia, que a modéstia nada mais é do que a simplicidade, a humildade, né? Que a nossa vaidade, que o nosso orgulho não fiquem exacerbados pelo pouco que tivemos a oportunidade de fazer, não é?
Que seja a doação verdadeira, vinda do coração, né? E o trabalho do coração, ela age em silêncio sempre. Uhum. Então, quando a gente Isso, traz algum barulho, ou seja, algum ruído, já não é isso. a pureza do coração. Então, que a Já gente possa pegou já. fazer, que a gente possa Uhum. fazer essas boas ações sem nem Uhum. perceber que nós estamos fazendo. É isso que Uhum. nós temos que buscar, né? Hoje a Isso. gente ainda pensa, né? Eu preciso fazer Então, o bem, mas que a é, gente possa fazer isso automático, né? isso. Leonardo, eu aproveito essa lição da modéstia para dizer para os nossos amigos que acompanham todos os domingos que nesses, não podemos nem chamar de estudos, mas nesse bate-papo, nessa conversa gostosa e leve, né, que nós estamos procurando fazer aos domingos à noite, os dois maiores necessitados são eu e você e eu, não é? Eu estava pensando nisso hoje, inclusive, na hora da leitura, né? Porque às vezes É, as pessoas falam, eu vejo, que eu acompanho, como eu estou com o painel aqui, aham, eu acompanho que quase todo domingo o número das pessoas, as perguntas e as pessoas que nos acompanham são meio que as mesmas, então a gente sim, mantém, sim, né? E aí eu aham, estava pensando, às vezes a pessoa acompanha porque elas se identificam, elas estão aprendendo, elas estão gostando, né? Mas é engano achar isso, porque é, é essa troca mesmo, né? isso, É nós que estamos aprendendo com todos vocês que estão sim, conosco, sim, nos forçando a trazer o conhecimento de novo, aham, a reviver tudo isso, a não é? estudar, A né? estudar, exato, olhar por um outro lado, porque a gente vê esses ensinamentos, o próprio Sermão da Montanha, sendo Uhum, trazido de outra forma, né? sim, E o proposto inicialmente foi trazer nessa visão que nós estamos trazendo, uhum, trazendo as uhum, virtudes, destacando de uma forma isso, diferente. Nos sim, força a olhar diferente para as sim, passagens. sim, sim, Então exato. é uma Então, nós oportunidade somos ímpar, né? E nós somos muito agradecidos à companhia, todos aqueles que todos os domingos têm acompanhado esses momentos, momento transformar, porque tenham a certeza de que esses momentos estão de fato transformando a nossa vida, graças à companhia de vocês. Muito obrigada. Um grande beijo a todos, que todos tenham uma Isso. ótima semana, que semana que vem estaremos aqui de novo, né, Malu? Se Se Deus Deus quiser. quiser, se Deus quiser, um abraço a todos, uma boa semana, bom restinho de domingo, bom descanso. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigada mais uma vez. Um Graças grande a beijo a Deus. todos.